A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, boa tarde, né? Feliz 1º de dezembro, né? O início de um mês que é o último do ano de 2021. Que Deus abençoe este mês, em nome de Jesus Cristo, não é? Vamos aqui continuar com a leitura das cartas do apóstolo João, enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje nós faremos a leitura da 4ª carta, que foi enviada à igreja em Tiatira. Abram vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2, ainda no 2, e no versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita. É forte, viu? Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar ao fim, até o fim, as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É forte, né, gente? É fortíssimo essa mensagem para a igreja de Tiatira. Né? Nós vamos falar aqui um pouco sobre, fazer um breve relato histórico, e depois vamos entrar na essência dessa mensagem, porque é necessário que assim se faça, pois o aprendizado fica muito mais interessante desse modo. Então vamos ao estudo. Aqui diz, no estudo do livro Apocalipse, versículo por versículo, do escritor Severino Pedro da Silva, né? Bem como a outra fonte que eu estou usando aqui é a Bíblia de Estudo de MacArthur, John MacArthur, um dos maiores pregadores dos tempos contemporâneos, né? E escritor de várias e várias Bíblias, né? É muito famoso esse pregador cristão, e ele é pastor e professor na igreja de Sun Valley, na Califórnia, desde 1969. Então, a gente não está aqui fazendo as coisas do nosso próprio entendimento, tá? A gente está buscando estudos de pessoas que são realmente dedicadas a isto há mais de décadas e décadas de suas vidas pelo ministério de Cristo. Amém? Então vamos lá. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, ou seja, Jesus está dizendo para João, lá em Pátimos, qual a mensagem que ele deve escrever para enviar a Tiatira. O Filho de Deus, aquele que tem os olhos de chama de fogo e os pés semelhantes ao de latão reluzente. Isso é um simbolismo do corpo glorificado de Cristo. E cada parte desse corpo tem um significado simbólico, que a gente
nos outros vídeos já diz alguns dos significados dessas coisas, né? Desses simbolismos que aparecem muito no livro de Apocalipse, principalmente em relação a Jesus Cristo. Ao anjo da igreja, não temos notícia acurada de quem era este anjo, né? No Novo Testamento, nem em lugar nenhum da Bíblia, fala-se sobre quem era a pessoa que estava à frente da igreja de Tiatira nessa época. A não ser aquilo que se depreende do próprio texto, né, bíblico, como a gente já acabou de ler. Nós temos aí também na passagem desse período, uma serva de Deus que se converteu em Tiatira através da pregação do apóstolo Paulo. Paulo passou por essa região e fez toda essa evangelização e fundou essas igrejas. Então tudo começou com a evangelização de Paulo, Timóteo, Tíquico, né? E essa mulher, a Lídia, ela foi uma convertida no tempo de Paulo e também ajudou muito, né, nessa trajetória evangelística da igreja, da fundação da igreja em Tiatira. Ela era vendedora de púrpura, né? E ela é citada nesses estudos aqui. Mas eu quero dizer para vocês, tá, que o que eu quero falar sobre essa questão é que a gente não tinha, né, nenhuma indicação de quem era o pastor. Lídia é a única referência de início de igreja em Tiatira, né? A pessoa, ou ela e o marido, não sei, ou é uma pessoa que ajudou Paulo a construir, aliás, a fundar esta igreja. Aí diz aqui, da conversão de Lídia, né, que se deu provavelmente no ano 53 depois de Cristo, depois da morte de Cristo, 53 anos depois, né, a carta dedicada ao anjo da igreja de Tiatira em 96, foi no ano 96 depois de Cristo. Corre um lapso entre 33 anos de tempo de pelo menos 33 anos, não é? Podemos deduzir ainda que é improvável terem sido Lídia e seu esposo os grandes instrumentos usados por Deus para o início da formação daquela igreja. Talvez um de seus filhos seja o anjo, o pastor desse texto em foco, não é? Ou seja, aqui entende-se que pode ter sido começado por Lídia, mas o entendimento na verdade é que Lídia e o esposo dela e a família dela teve contato primeiro com Paulo. Isso foi há décadas atrás. Então aqui se supõe suposições apenas de que possa ser o filho dela, a esposa dele, que estavam à frente do ministério da congregação. Enfim, o que significa Tiatira? É sacrifício de trabalho. É o significado da palavra Tiatira. Situação geográfica, vamos lá. A cidade de Tiatira se encravava no pequeno continente da Ásia Menor, como todas as outras 7 igrejas, né? Hoje, a atual porção da Turquia asiática, no vale fértil, né, do rio Lico, a cerca de 59 quilômetros a sudeste de Pérgamo, né? Eles tinham uma ligação bem próxima, né, uma da outra. E na estrada que ia para Sardes, ou seja, eles ficavam sempre no mesmo itinerário. As 7 igrejas estavam sempre localizadas no mesmo itinerário, uma após a outra. Ficava a pequena, mas crescente e rica Tiatira. Pequena e crescente, presta atenção, pequena, mas crescente e rica Tiatira. Colônia macedônica, fundada por Alexandre Magno, depois da destruição do Império Persa. Alexandre Magno aqui é o Alexandre o Grande, né? Aquele da história, né, antiga, que conquistou muitos povos, muitas cidades, né? Então, depois da destruição do Império Persa, esse Alexandre o Grande fundou a cidade de Tiatira, que era colônia da Macedônia. Na literatura secular são encontradas muitas alusões ao comércio de tecidos de púrpura manufaturados em Tiatira, dos quais Lídia era vendedora. Esta carta, a então próspera igreja, foi mais longa em conteúdo de todas as cartas do Apocalipse, maior,
porém a mensagem nela contida é também das mais severas. Né? O outro ponto aqui a ser observado é sobre o próximo versículo, que é o versículo 19. Né? Nós fizemos uma breve leitura do versículo 18, que é o início da carta, mas esse aspecto é mais histórico. E agora vamos entrar no versículo 19, que diz assim: eu conheço tuas obras. Deus está dizendo para a igreja que conhece todo o trabalho e todo o sacrifício de trabalho que a igreja de Tiatira teve. Né? E ele começa num sentido de elogiar o esforço, o trabalho, a dedicação. Ok? Então, quanto à conduta das igrejas, Cristo primeiro menciona aquilo que pode elogiar. Sei quais são as tuas obras, diz ele. Tais obras são mencionadas 11 vezes neste livro. No livro de Apocalipse, Deus fala o tempo todo: eu conheço tuas obras. Ele começa sempre assim: eu conheço teu trabalho. Eu não estou falando aqui, ou seja, eu não estou falando aqui acerca de algo que eu não estou me agradando de vocês, desconhecendo o esforço que vocês fizeram, não. Pelo contrário, eu conheço, eu me lembro e eu elogio. Não é? Mas existem coisas que é necessário corrigir. Vamos lá. Diz ele: eu conheci quais são as tuas obras, diz ele, o Senhor, né? Tais obras são mencionadas 11 vezes, o leitor deve observar o contraste entre as obras da igreja de Éfeso e as obras da igreja de Tiatira. Enquanto naquelas últimas obras eram menores que as primeiras, nesta, pelo contrário, as últimas obras eram maiores do que as primeiras. Exato. Em Éfeso ele diz: e sei que tuas obras, né, as últimas obras, né, as primeiras obras foram melhores do que as obras que estás fazendo agora. Aí ele diz: volta ao teu primeiro amor, lá em Éfeso. Né? Ou seja, dá um passo atrás, como eu coloquei no vídeo, né? Dê um passo atrás para ter vitória. Ou seja, lembre-se das primeiras obras, de como você começou com Cristo. Volta ao teu primeiro amor. Era essa a instrução de Deus para Éfeso. Mas já em Tiatira ele fala que as últimas obras são melhores do que as primeiras. Né? Ou seja, eles estão caminhando, estão progredindo cada vez mais e ficando cada vez melhor. Né? O substantivo grego, que nossas versões do Novo Testamento traduzem por obra, com maior precisão que a palavra portuguesa, comporta duas acepções: o resultado de uma atividade, no sentido habitual do termo em português, e também a atividade em si mesma, significado que, aliás, sob a influência do latim teológico, passou para o português, limitando-se às atividades morais. No presente texto, são obras de caridade feitas em favor de Cristo durante essa dispensação da graça. Isso está lá em Apocalipse 22, versículo 12. Aí ele fala: tua caridade, né, que ele está se referindo ao amor fraternal. Né? O Senhor Jesus também louvou a igreja. Né? E o seu amor pela palavra de Deus. Né? Também há aqui o amor de Deus, isto é, o amor que tem dispensado pelos homens. Essa é a fonte de todo amor, ou seja, a evangelização, a pregação da salvação àqueles que não conheciam a Jesus Cristo através da palavra, através dos testemunhos, através dos milagres. Né? E há o amor de Cristo, cuja natureza é igual à do amor de Deus e que é comentado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler um pouquinho, né? Para ver. 2 Coríntios. Tomara que o vídeo não se divida como se dividiu ontem, né? Em dois. Porque eu demorei muito, né? Fazendo um estudo bem minucioso. E aí acabou que ele dividiu-se em duas partes. Mas vamos ver aqui. 2 Coríntios, capítulo 5. E o versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Né? Morreram para o mundo. Né? Ou seja, Cristo não morreu na cruz para que todo mundo morresse. Que morresse para o pecado, que morresse para o mundo. E vivesse em Cristo, na santidade de Cristo,
né? Do mesmo jeito que Cristo viveu, né? E morreu e também ressuscitou, porque tudo isso nós vamos ter também, se estivermos sendo fiéis a Ele e andando como Ele andou, em santidade, em obediência, em amor a Deus, em amor a Cristo, aleluia. E tem o outro amor aqui que diz, é o amor do homem a Deus e a Jesus Cristo. Esta modalidade pode ser expressa diretamente mediante a subida mística da alma em fazer tanto bem a Deus como ao próximo, certo? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, que isso aqui é basicamente a liturgia do mandamento de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Feito isso, cumprindo com esses dois mandamentos, você já cumpre com toda a lei de Moisés, que são os 10 mandamentos. A lei de Deus está implícita aqui. Isso é profundo. Essa igreja de Tiatira tinha um problema com ela, a gente vai desmistificar isso hoje. Oh, glória! Né? E letra D, ao amor próprio. Né? Trata-se de uma condição patológica em que o indivíduo tudo faz ou realiza só em torno de si mesmo. Né? Visando seu próprio conforto. Ele torna-se, por natureza, um amante de si mesmo. Há também o amor do ser humano por outro, ou pela humanidade, e é a transferência dos cuidados que temos por nós mesmos para nossos semelhantes. Então, ele aqui diversifica toda espécie de amor que nós devemos sentir, o que a gente não deve sentir, mas que existem tipos de amor que não é necessário à nossa vida espiritual. Por exemplo, esse amor aqui egoísta e que nos dá a condição de narcisista, de vaidoso, isso é prejudicial à nossa vida espiritual. Vamos lá. Versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituíssem como dos sacrifícios da idolatria. Presta atenção. No início, quando eu falei de Lídia, e que a gente pensava que talvez fosse ela e o esposo que tivesse à frente da igreja de Tiatira, mas na verdade depois com o estudo da cronologia do tempo em que houve entre a fundação da igreja, enfim, e mais 33 anos que ficou perdido no tempo, né, assim, sem registro algum que a gente pudesse ter alguma ideia de quem realmente era o pastor ou o bispo, né, da igreja de Tiatira, nós vemos aqui que poderia ser algum parente dela, o filho dela, neto dela, sei lá, que casou-se e foi cuidar da igreja. E essa Jezebel, ela é aqui citada não como uma doutrina do espírito de Jezebel, não aquela Jezebel, do espírito de Jezebel, aquela que casou-se com Acabe, aquela que era uma princesa fenícia, ela era natural de Tiro, né, que tinha capital de Sidon, era de Sidom, e ela era filha de reis, e o rei, pai dela, era adepto de Baal. Por sinal, o nome do pai dela tinha um nome, o segundo nome era Baal também. Ela era sacerdotisa de Baal e tudo que se referia a Deus, ela queria destruir, matar. Aí conseguiu casar com Acabe, rei de Israel, e transformou Israel num altar. Em todos os lugares tinha altares de Baal, a adoração a Baal era feita. Então, Israel passou um bom tempo no meio dessa feitiçaria, no meio dessas maldições que essa mulher maldita, ela colocou lá, introduzindo sua falsa doutrina, sua doutrina maligna, sua doutrina de feitiçaria, sua doutrina de, eita Deus, aleluia. Olha, para você ter uma ideia, a Jezabel, ela significa, né, aqui, montão de lixo. É o significado do nome Jezebel, para você ter uma ideia. Ou seja, o lixo espiritual, a escória do diabo, de Satanás, que estava incrustado nas igrejas, através dessa mulher. E era uma mulher, não era uma doutrina simplesmente. Era uma mulher que era a esposa de um pastor. É o que o estudo diz aqui, é o que o estudo está apontando. Talvez seja isso. Mas que era apenas só uma doutrina, não. Porque aqui ele fala sobre a questão das terminologias em inglês da palavra ela, e que no português ela pode ser ela mulher ou ela objeto feminino para coisas ou para animais.
E no inglês, na língua inglesa, quando essa tradução ela é colocada na língua inglesa, eles usam o pronome pessoal her, que é para mulher. Só usa para mulher. Porque o inglês existe um pronome pessoal para mulher, existe pronome pessoal para homem, e existe pronome pessoal para coisas e animais. Então, verifica-se que através desse vocábulo, dessa terminação da língua inglesa, verifica-se que, na verdade, se falava acerca de uma mulher que estava dentro da igreja de Tiatira, se declarando profetisa e fazendo com que os servos de Deus se desviassem para o caminho da idolatria, da prostituição. Era a doutrina de Jezabel. A mesma doutrina que Jezabel imputou a Israel quando reinou junto com Acabe. Ok? Então vamos lá. O versículo, ele está aqui sendo analisado da seguinte forma: Jezabel, palavra que significa montão de lixo. Na opinião de alguns eruditos, casta. Aparece pela primeira vez nas escrituras como o nome pessoal de uma princesa. Ela tinha crescido em Tiro, na cidade portuária da Fenícia, que era Sidom. Seu pai era o rei Et-Baal. Pronto. O segundo nome dele é Et-Baal. O segundo nome dele tinha o nome do deus Baal. Era também sacerdote de Astarote, o pai dela, e sacrificava a Baal. Em 1 Reis, capítulo 16 e o versículo 31, está lá, né, toda a descrição desse rei e o que ele fazia. Eu não vou aqui passar versículo por versículo cada uma das referências, porque eu já estou te dando a referência e se você quiser ir verificando, você vai constatando o que realmente significava esse culto a Baal e o que esta mulher, Jezabel, no tempo de Tiatira, estava pregando lá, que era exatamente a reprodução desse mesmo culto. Bem, e por conseguinte tornou-se a esposa de Acabe, rei de Israel, a primeira Jezabel, a Jezabel que foi filha desse rei e que foi esposa de Acabe. Que esta Jezabel, que Deus nomina ela como uma Jezebel que estava na igreja de Tiatira, estava reproduzindo as mesmas características da primeira, ok? Então, esta ferina, rainha, tombou morta no vale do Armagedon. Pronto. Mulher que se diz profetiza. Há muitas opiniões a respeito da audaciosa mulher, não é? Da igreja de Tiatira. Alguns até já defenderam tratar-se de uma doutrina, como eu já disse, né? Uma religião, e não de uma pessoa. Aí eu vou mostrar aqui para vocês sobre a questão do vocábulo. Aqui eu já falei com vocês, isso eu vou pular um pouco, porque senão a gente não termina isso no tempo mais aceitável, e não fica tão cansativo. Mas tenho contra ti, pastor, que toleras Jezabel, tua mulher que se diz profetiza. O Dr. Carroll, né, no livro dele, que ele analisa, né, o livro de Apocalipse, no citado volume sobre Apocalipse, aceita esta posição. Tratava-se da mulher do pastor. Segundo Carroll, Dr. Carroll, né, por parecer no original a palavra YUVN, que pode significar esposa. Isto se dá muitas vezes no Novo Testamento. Não sabemos se isso é o verdadeiro sentido do presente texto, mas pode ser. As escrituras são proféticas e se combinam entre si em cada detalhe. Ou seja, o estudo leva a crer que talvez seja uma mulher por conta, primeiro, dos vocábulos quando escreveram para a língua inglesa se referiam a ela no pronome feminino usado para mulher, e na tradução eles começaram a ficar em dúvida, mas aí voltando para ver a análise da língua inglesa, era realmente uma mulher. E de acordo com o tempo, né, da fundação e o grau de parentesco, enfim, talvez por conta de Lídia ter trazido família, etc e tal, não sei. Acho
que eles chegaram à conclusão de que realmente havia uma mulher de um pastor que estava corrompendo a igreja. Meu Deus, tenha misericórdia. Sangue de Cristo. Né? E o pastor, que era o anjo da igreja, que é a pessoa que tem que ter autoridade para discernir certas coisas, é a autoridade que tem para repreender, para paralisar certos movimentos malignos, pelo menos não estava fazendo nada, né? Quem estava fazendo tudo era a mulher. Inclusive adulterando, né? Dentro da igreja. Não sabemos se é o verdadeiro sentido do presente texto, mas pode ser. 1 Reis 21, 25, as escrituras são proféticas e se combinam entre si em cada detalhe. Ou seja, a comparação disso tudo é que, como Jezebel fez exatamente o que uma mulher de um pastor faria, porque um rei, ele é chamado para governar muitas pessoas, então o governo dele se transforma numa espécie de apacentamento de ovelhas, de um rebanho. Né? Os súditos, na verdade, são suas ovelhas que ele deve apacentar, ou seja, que ele deve governar, que ele deve prover o sustento, as necessidades, ver os problemas, resolver, dirimir, direcionar. E ele estava deixando na mão da mulher, como Acabe fez, que se ausentou da sua autoridade de líder, de rei, e deixou Jezabel pintar miséria em Israel, fazer o que bem quisesse. E ele não ia contra. É isso que esse texto está analisando, porque eles estão realmente fazendo uma clara reprodução aqui de uma liderança que está com forte influência do espírito de Jezebel, encarnado nesta mulher que ela era a que tinha tomado a frente dos trabalhos ao invés de do pastor, marido dela, estar fazendo o seu papel, não é? Mas tudo isso são conjecturas que talvez possa ser dirimidas lá na frente, né? Por enquanto, até aqui, esses estudos só mostram isso mesmo. Vamos lá. E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Então, quem se arrepende só pode se arrepender de algo quem pratica algo. Não é? Um animal não tem consciência de arrependimento, porque ele não tem consciência do que é certo e errado. Só quem tem consciência do que é certo e errado é uma mulher, uma pessoa. Era uma pessoa. Não é? Então, mais uma vez, indica que, na verdade, isso não era apenas uma doutrina de Jezebel, era simplesmente uma pessoa que personificava todas as atitudes espirituais daquela mulher. E não se arrependeu de sua prostituição. Tratava-se tanto de prática imoral, pessoais, como parte do culto da seita gnóstica. Ou seja, estava uma mistura muito grande de gnosticismo, né, que era algo tanto espiritual como físico. Eles faziam culto de adoração ao Deus Todo-Poderoso, fingindo ser uma adoração onde você poderia fazer práticas sexuais, assim como se fazia na frente de deuses estranhos. Isso é abominação diante dos olhos do Senhor. E oferecia sacrifício quando Jesus, ele já tinha sido crucificado e já tinha se dado como um cordeiro de Deus lá na cruz do Calvário. A partir de então foi abolido nas igrejas, que a partir de então foram fundadas com o princípio da sã doutrina de Cristo, foi abolido esse tipo de sacrifício e ela estava instituindo mais uma vez o sacrifício pelos animais, nos altares, etc, etc. E aí ainda compunha também um ritual de imoralidade. E a gente supõe que só pode ser como era antigamente, quando fazia Jezebel e seus sacerdotes aqueles rituais. Sacrificava os animais a Baal e depois fazia suas relações sexuais em grupo, ali na frente do ídolo. Enfim,
O que é que a gente tem que, na verdade, denunciar aqui na igreja de Tiatira? O texto é muito longo e a gente já está em quase 30 minutos de vídeo. Eu quero dizer para vocês que a igreja de Tiatira tinha um excelente trabalho, um trabalho esforçado, mas Deus estava vendo que essa falsa profetisa introduzia uma falsa doutrina que levava muitos a pecarem. E isso era para ser destruído dentro da congregação pela autoridade do pastor, que não estava nem aí, nem ia chegando, não é? Pelo visto. Mas Deus mandava um decreto fortíssimo, que iria prostrar essa profetisa numa cama, ia matar seus filhos, porque todas as raízes que ela tinha posto na igreja, ou seja, os filhos dela, deveriam ser aqueles adeptos da sua religião, da sua falsa doutrina, que aderiram a ela e que foram para a cama com ela adulterar, né? Todos eles seriam mortos, porque já estavam mortos espiritualmente. Deus sobreviria sobre eles com morte, com fome, com peste, com toda sorte de castigos, porque a partir do momento que a gente faz uma coisa dessas dentro do altar de Deus, afrontando o próprio Deus dentro da sua própria casa, diante do seu próprio altar, nós estamos trazendo sobre nós o juízo de Deus, a sua ira sobre nossas vidas. E era necessário que se tomasse uma atitude urgente para que os outros não se perdessem também. Ok? Então, quando Deus, ele fala, eis que aprosto na cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Todos os envolvidos iriam sofrer as penalidades e os castigos de Deus, para que soubessem que ele é o Senhor. Matarei seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Deus viria com vingança, com justiça, mas também com vingança e com grande ira. Não brinque com o Senhor, Tiatira. Vocês que estão aí, né, introduzindo falsas doutrinas nas congregações, levando o povo de Deus, seja católico, seja ortodoxo, seja episcopal, seja evangélico, de levar o povo de Deus, a fé cristã, a se atolar no caminho da desobediência e a se atolar na lama do pecado. Preste atenção, viu? Aquele que assim fizer, Deus virá com grande vingança. E aqueles, né, que se propuseram a seguir esse tipo de prática, sabendo que desagrada ao Senhor, porque a palavra de Deus está aqui para todo mundo ver, está pecando também, está em desobediência, vai ter o mesmo castigo, cada um segundo as suas obras. A recompensa de Deus, ela virá. No versículo 24 tem uma expressão bem interessante aqui. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Ela levava o pessoal a acreditar nela, porque, olha, nós como cristãos temos que saber exatamente como funciona o mundo de Satanás, ou seja, as profundezas do inferno, a profundidade e até onde vai a maldade do maligno. Aí, o que é que ela fazia? Ela fazia todo um ritual maligno, entrava em adultério, ia para o campo da idolatria, fazia tudo isso porque as pessoas que estavam seguindo ela, veja que história, aleluia, que história enganosa que Satanás colocou na boca dessa falsa profetisa para enganar a muitos aqui na terra. Eita, Deus grande, aleluia. Olha, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Essas histórias que contam por aí para levar você por outros caminhos que não sejam da palavra de Deus, cuidado, Jezebel, ela já está com os dias contados, crente, e o céu também estará bem contadinho junto com ela, se for no caminho da desobediência e do engano do maligno. Nós somos cristãos, temos que nos aprofundar na palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, do campo de Jesus, as profundidades que há
no caminho de Jesus, a profundidade que há no conhecimento da palavra de Deus. Satanás, a gente tem que repreender. Que história é essa, rapaz? Que história é essa que você está pregando aí na igreja? E você, pastor, que está deixando sua mulher dominar a sua liderança, tomar a frente da sua liderança, você vai terminar como Acabe terminou, rapaz. Você não vai escapar das mãos do Senhor, não. E essa Jezebel aí, ela vai cair por terra, como Jezebel caiu, que morreu entre os animais, entre as feras, lá no monte do Armagedon. Os cães comeram ela viva. Eita, aleluia, aleluia. Só sobrou os pés e as mãos, mais nada. É montão de lixo. Cuidado, crente, com essas falsas doutrinas, com esses falsos e essas falsas profetisas e falsos profetas e pastores que não querem responsabilidade e estão aí só fazendo de conta, figurando. É mentiroso, é enganador tal como Satanás e já está condenado. Eu vou fechar a Bíblia, porque eu tenho excelentes notícias para os fiéis. Tão somente conservai, versículo 25, o que tendes até que eu venha. Tudo isso está apontando para a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda, o reino milenar. Retém a sua fé em Cristo Jesus. Não queira saber de se aprofundar no conhecimento do ocultismo, do candomblé, do não sei o quê, das práticas, aleluia, do paganismo. A gente tem que ter conhecimento que tudo isso existiu, mas não precisa se aprofundar e tentar fazer as mesmas bruxarias que se fazia antigamente, não, que isso não é coisa de cristão, não. Retende a tua fé em Cristo, ora, jejua, medita na palavra, prega, faz o teu papel, porque Jesus está voltando. Anderabaste canta. E se você não retiver essa sua proposta, essa proposta de cristão que Deus espera que você seja, aleluia, você vai junto com Jezebel, um falso profeta, a besta de Satanás, para o lago de fogo e enxofre. É isso que Deus está alertando aqui, desde o tempo de João, quando estava na ilha de Pátimos. Aleluia. Glória a Deus. E no versículo 26, Deus tem promessa para quem é fiel. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Iremos governar nações com Jesus Cristo na era milenar. É isso que ele está falando aqui. A recompensa é muito grande. A proposta de Deus para nós é de exaltação e de poder para reinar com Ele. Você vai abandonar tudo isso por causa de uma Jezebel qualquer? Por causa dos minutinhos de prazer na cama? Cuidado! Versículo 27. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. O poder que nós vamos ter vai ser tão grande, mas tão grande sobre as nações, que tudo que tiver errado, nós vamos levantar um cetro de ferro, vamos comandar guerras contra esse povo e destruir tudo que não serve para viver conosco no tempo do reino milenar. Assim como também eu recebi de meu Pai, diz o Senhor Jesus, no versículo 28, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Eita, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vocês sabem o que é a estrela da manhã? O próprio Cristo. Queres esse presente? Eu quero. Eu quero esse presente para mim, sabe? Eu quero Cristo como meu presente. Diz aí, eu quero Cristo como meu presente. Fica na paz de Jesus. Até o próximo vídeo, que viremos para fazer a leitura da quinta carta. Tchau, pessoal.